Graças a Deus que nos dá a vitória. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Só temos, queridos irmãos, que agradecer, celebrar a Deus todo dia, em todo momento, né? Pelos seus feitos realizados, pelas nossas vidas. O significado de graça é favor imerecido. Mostra nossa pequenez e também demonstra o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Porque é pela graça. Amém, amados? Se não é a graça do Senhor através do seu Filho Jesus, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz lá em Isaías 59, 2, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para aspergir o sangue no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. E a Bíblia também diz em Mateus 27, 51, que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo se rasgou. Amém. O que isso quer dizer, pastor? Fomos alcançados pela graça. Talvez você não saiba a importância disso aqui. A importância é muito importante isso. Se a graça não tivesse nos alcançado através de Jesus, nós não estaríamos aqui, já estaríamos sendo condenados. Mas a graça nos alcançou. Jesus derramou seu sangue na cruz para nos trazer de volta para Ele mesmo. Amém, amados? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero orar por você, então você fique de pé comigo agora. Daqui a pouco nós já vamos ouvir a palavra de Deus, mas eu quero orar pela sua vida. Aleluia, Deus abençoe todos vocês que vieram para a casa do Pai. Tira um tempinho, irmãos, que é muito corrido, né? Muito corrido, cansativo, tanto fisicamente como psicologicamente. Estamos abalados durante o dia. Se nós fôssemos olhar para as dificuldades, para os problemas, para as barreiras, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas é porque há uma chama dentro de nós. Há uma chama dentro de nós, Deus. E nós hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus. E esta chama nos impulsiona a estar aqui. Amém? Esta chama que me impulsionou, aleluia, a você estar aqui nessa noite na casa do Pai. Então, como você veio nessa noite, não ficou em casa, mas veio, eu quero que você abra o coração para Ele nessa noite. Eu quero que você dê o seu melhor para Ele, tá bom? Esqueça de quem está do teu lado, quem está da direita, esqueça do pastor, esqueça de tudo agora. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. E agora você vai se doar. Você vai abrir o coração e vai falar: Senhor, eu deixei minha casa, deixei meu conforto, deixei tudo para estar aqui na tua casa, Senhor. Deixei tudo, Pai. Deixei tudo para estar aqui na tua casa. E hoje, meu Pai, eu quero dar o meu melhor para ti. Eu quero dar o meu melhor para ti. Fala para Ele: eu quero dar o meu melhor para ti, Senhor. Porque eu não sou nada, eu careço da sua misericórdia. Eu preciso, Senhor, da sua graça na minha vida, meu Pai. Sim, queridos, aproveite essa oportunidade que você está aqui. Adore a Ele, glorifique a Ele. Fala que você ama Ele. Fala que você precisa dEle. Dê glórias a Ele, dê aleluias a Ele, exalte a Ele. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor. Ofereça nessa noite o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido Pai Celestial, nós te adoramos. Nós te glorificamos nessa noite, meu Pai, pela tua presença. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, nossas fraquezas, as nossas fragilidades, meu Pai. Nós somos carentes, meu Deus, do seu perdão, do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, meu Deus. Eu
Eu quero orar em favor de toda a família Gideões Ungidos. Tome em tuas mãos obreiros, as obreiras, os presbíteros, os pastores, a pastora, as missionárias, os diáconos, diaconisa, as nossas crianças, as senhoras, os senhores, toda a tua igreja, meu Pai. Nós somos a família Gideões Ungidos, meu Deus. Estamos aqui em comunhão nessa noite para adorar o teu nome. Deixamos nossa casa, deixamos tudo hoje, meu Pai, para vir aqui na tua presença, para te servir, para te adorar, para te glorificar, para dar o nosso melhor para ti. Eu quero dar o meu melhor, eu quero dar o meu melhor a ti nessa noite, meu Deus. Eu quero dar o meu melhor, o melhor da minha adoração, o meu melhor glória, o meu melhor aleluia, como se hoje fosse o último culto dessa igreja, como se hoje fosse o último culto, meu Pai. Eu quero celebrar o teu nome, quero adorar o teu nome, quero exaltar a ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de louvor, meu Pai. Meu Deus, sonda os corações, tu sabe das lutas, das provas que cada um tem passado em seu dia a dia. Como foi esta semana, como está sendo esse mês, este ano, quantas batalhas, quantas lutas, quantas guerras, meu Pai, quantas pessoas que pararam, desistiram, mas nós estamos aqui de pé na tua presença, ó Senhor. Nós estamos aqui porque nós precisamos de ti. A nossa alma anseia por ti. Não há outro caminho, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Meu Deus, olha aí a tua filha agora orando. Olha agora o teu filho nessa noite, se humilhando debaixo das tuas mãos. Vai tocando nele agora, Pai. Traz alegria para o coração que está triste. Traz força para aquele que está fraco. Traz ânimo para aquele que está desanimado. Traz a cura para aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Toca agora na saúde do teu filho. Toca agora na saúde, ó Pai, da tua filha. E traz restauração, restauração física, restauração emocional. Toca, Pai amado, em cada vida nessa noite, e traz graça, e renova, e fortalece, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço pela tua igreja, eu te peço por cada família aqui representada também, Senhor. Traz, aleluia, a tua paz, a tua harmonia para o nosso lar, para a nossa família. Eu quero profetizar salvação aqui nessa noite para cada família. Eu quero profetizar libertação, Pai. Cada pedido que está sendo feito nessa noite, Senhor, entra com o teu braço forte, entra com a tua mão poderosa, meu Pai, repreendendo todo mal, repreendendo toda palavra maldita, toda palavra negativa, todo espírito maligno que está atuando para tirar paz, para tirar alegria. Meu Pai, repreende todo espírito de doença, em nome de Jesus. Eu oro pela saúde dos teus filhos, eu oro pela saúde nessa noite das tuas filhas. Começa agora a fazer milagre, começa agora a fazer proeza, começa agora a fazer o extraordinário, meu Pai. Oh glória, isso, meu irmão, vai liberando, libera tudo nessa noite, tudo que está no teu coração, libera diante do Senhor, tudo que está dentro de você, libera hoje, libera, aleluia, como diz a palavra, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Isso, libera uma palavra de adoração a ele nessa noite, porque enquanto você está orando, ele cuida de ti. Enquanto você está orando, ele vai confirmar livramento aqui agora, livramento de morte, livramento de assalto, livramento de acidente, livramento de doença, livramento nessa noite para a tua casa, para a tua família. Enquanto você está adorando, está glorificando, ele está mandando o anjo dele na tua casa para dar livramento para alguém que ficou lá. Ele está dando livramento aqui em porta do emprego. Eu quero profetizar portas se abrindo nessa noite. Eu quero profetizar bênção para a sua vida agora, em nome de Jesus. Agora que você possa tomar posse de tudo que o Senhor tem preparado para a sua vida, porque Ele estar aqui presente, deixa
neste lugar. O Senhor está presente aqui nessa noite. Toma posse e vai glorificando e vai exaltando o nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo. Ele está aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe mesmo, Senhor. Toma a direção de tudo aqui nessa noite, meu Pai. Glorifica o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, te louvamos, exaltamos o teu santo nome. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Todos gritam amém, Jesus. Pode aplaudir o Senhor, pode dar palma e glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de honra, de glória. Amém, queridos? Podeis tomar seu assento, meus irmãos. Glórias a Deus. Amém? Antes de nós estarmos ouvindo a palavra, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Hilda, a mãe da irmã Rita, esposa do diácono Wesley. Que Deus abençoe a senhora. Eu já dei um abraço dela, né? Quando cheguei, Deus abençoe. Também o nosso irmão Joel, esposo da nossa querida irmã Rose. Deus abençoe o senhor, essa família linda. Deus continue abençoando vocês poderosamente. Amém, amados? Glórias a Deus. Irmãos, lembrando que domingo é o nosso culto da família e também é o culto de celebração da Santa Ceia do Senhor. Amém, amados? Às 18h45 nós já estamos aqui já adorando o Senhor, celebrando a Deus, ouvindo a palavra e participando da Santa Ceia. Próximo domingo será uma noite impactante, será uma noite abençoada, né? Como sempre eu falo, é até Jesus voltar. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos vendo os acontecimentos mundiais, os acontecimentos locais, os sinais da política, sinais naturais, tudo está acontecendo. A Bíblia ela está se cumprindo dia após dia. Jesus disse que quando nós estivéssemos vendo esses sinais, nós devemos ficar atentos de saber que Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, nós não podemos ficar desatentos. Nós temos que ficar em vigilância. Amém? É tempo de estarmos em vigilância, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele virá. Ele apenas falou: quando vocês verem acontecendo fome, terremoto, violência, vocês vigiem, porque a qualquer momento Ele vai voltar, a qualquer momento Ele vai chegar. Amém, amados? Então nós possamos ficar atentos, concernente à vida de Jesus, que vai surpreender muita gente que não está preocupado com a volta de Jesus. Agora, nosso foco agora é o céu. Amém? Como eu sempre falo, você projeta, constrói, a nossa vida segue, a nossa mente não está ligada, sabe? Eu estou aqui construindo essa casa, mas eu sei que vai ficar aqui. Já comprei esse carro novo, né? Mas eu sei que vai ficar tudo aí, né? Eu projetei, estou fazendo economias, eu sei que vai ficar tudo aí. Nossa vida é assim, nós temos que continuar. Não você falar que Jesus está voltando e você desligar de tudo, não. Não sabemos se é amanhã, se é o ano que vem, se é daqui a 3 anos, a 5 anos. Pode ser daqui a 10 anos, mas pode ser ainda hoje. Amém? A vida de Cristo ela é iminente. Amém? A iminência nos mostra que pode ser qualquer momento. Amém? Vou chamar aqui a missionária Sara, que vai trazer a palavra nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês poderiam ficar de pé mais um pouquinho para nós ouvir a palavra? Desde quarta-feira que eu conheci um sentimento do coração, logo bem cedinho, de dar oportunidade à missionária para pregar hoje, irmãos. E
E eu sei que Deus tem algo novo aqui para nós hoje. Amém? Eu sei que Deus ele usa os seus vasos. Com certeza, o Senhor vai bradar aqui nessa noite. Pai, nós oramos aqui pela tua filha, que vai ser um canal aqui. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra poderosa, rema no coração da sua filha. Desde quando o Senhor me deu aqui um sentimento para escalar ela, para ministrar aqui hoje. Eu sei que o Senhor tem algo tremendo para nós. Que possamos receber a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, glorifique o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Mais uma vez eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Motivo de muita alegria, felicidade no meu coração, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, né? Amém. De estar na casa dele e também assim nessa noite, pela misericórdia, pela graça, né? De ser porta-voz do Senhor nesta noite, neste lugar. Eu sei que, embora a voz é minha, mas a palavra ela é do Senhor. Orei, busquei do Senhor. Esfolhei essa Bíblia, olhei mensagens lindas, cada uma mais linda do que a outra que tem na palavra do Senhor, mas nós não podemos falar aquilo que nós queremos, né? Nós não podemos fugir da vontade soberana do Senhor. E aprova o Senhor me entregar uma palavra para esta noite, que se encontra no livro de Mateus, aleluia, capítulo 8, versículo número 1, que diz assim: a cura de um leproso, aleluia. Eu creio que o Senhor ele vai trabalhar nesta noite. Eu não sei como você adentrou aqui, mas tenha certeza que o Deus do impossível ele está aqui nesta noite, amém? Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 8, versículo 1, aleluia. A Bíblia vai dizer assim: a cura de um leproso. Todos encontraram essa palavra do Senhor. Vai dizer assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Amém? Observe já aí que o leproso ele falou para o Senhor: se quiseres, pode me tornar limpo. Ele não impôs, ele não fez como muitos estão falando aí, encosta o Senhor na parede, que ele tem que fazer, ele tem que dar misericórdia. Ele diz: se quiseres. Seguindo a leitura, e Jesus estendeu a sua mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Amém, igreja? A igreja pode se aceitar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele está na casa, amém? O Senhor Jesus, Ele se faz presente nesta noite aqui no Recife, aleluia. E Ele, quando faz presente, coisas grandes e extraordinárias Ele pode fazer. Então fica ligado aí no Senhor, porque eu creio que Ele tem coisa nova para as nossas vidas nesta noite. Igreja, o texto, deste texto a qual nós lemos, ele vai falar de Jesus ali no monte. Jesus ele estava ali no monte juntamente com seus discípulos, e Jesus ele estava ali ensinando algumas lições para os seus discípulos. Entre essas lições ali ele estava ensinando sobre não julgar o próximo. Ele estava ensinando sobre a oração. Ele também estava ensinando sobre a porta estreita, sobre a porta larga. E além de estar ele com seus discípulos, a Bíblia também aqui nesse contexto vai dizer que tinha uma grande multidão ali, que estava ali também, ouvindo, né, o Senhor falar ali a palavra. E aquelas pessoas, elas estavam ali porque elas queriam se alimentar de Jesus. Elas estavam ali porque elas queriam, muitos queriam estar ali por um milagre, mas muitos queriam estar ali pela palavra, muitos queriam estar ali para estar mais próximo do Senhor Jesus. Porque não tem nada maravilhoso, igreja, do que nós querer estar próximo do Senhor Jesus. Quando nós deixamos tudo,
Quando nós tiramos um tempo, separamos um momento para ficar sós com Ele, não tem coisa melhor, aleluia. Ali na presença dEle você chora, ali na presença dEle você se entrega, ali na presença dEle você conta os seus segredos, que você às vezes não tem coragem de contar para outra pessoa, você conta para Ele. E não tem nada mais agradável do que você começar o dia reservando um tempo para o Senhor. Então ali algumas daquelas pessoas escolheram estar ali presente, sentado aos pés do Senhor Jesus, para aprender a sua palavra, para aprender de Jesus. E aí o texto que nós lemos vai dizer que Jesus descia, ele descia do monte, aleluia, e aí agora ele vinha para este lugar, aonde as pessoas perceberam que ele estava descendo, e aquela multidão, ela não retornou para os seus lares, elas continuaram acompanhando o Senhor Jesus. Elas poderiam falar: já estive amanhã, já estive com ele aqui, ouvindo sermões, aprendi a palavra dele, agora eu vou embora. Mas aquelas pessoas, elas preferiram seguir Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que por onde Jesus passava, uma grande multidão ali sempre o acompanhava. Então aquelas pessoas, elas foram ali atrás, porque elas queriam mais de Jesus, elas não estavam satisfeitas somente com aquilo que elas tinham ouvido falar, elas queriam mais da parte do Senhor. E sempre quando nós desejamos mais do Senhor, igreja, Ele tem mais de si para dar, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor é como uma fonte inesgotável, Ele é como uma fonte, aleluia, que não para de jorrar. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor Ele se revela a nós. Então aquelas pessoas preferiram continuar ali. Hoje, muitas das vezes, nós pensamos nesses dias de hoje, muitos têm a oportunidade de estar na casa do Senhor, mas não tem mais paciência de sentar para ouvir uma pregação. Muitos não têm mais aquele desejo de vir para a casa do Senhor, porque falar o culto vai demorar um pouco de terminar. Mas aquelas pessoas não, elas passavam o tempo que fosse preciso ali do lado do Senhor Jesus. E eu creio que cada um voltava para casa maravilhado com um testemunho de algo que viu, que presenciou, que recebeu da parte do Senhor para contar. E eu já quero profetizar na sua vida nesta noite, que a sua vida aqui neste lugar não foi em vão. Como aquelas pessoas, você poderia ter escolhido ficar em casa, você poderia ter escolhido estar em outro lugar, mas você preferiu, aleluia, vir para a casa do Senhor, estar aí sentado para alimentar da palavra do Senhor. Então tenha certeza que nesta noite você não vai retornar para casa da mesma forma. Amém, igreja? Amém. Então hoje nós podemos ver, as pessoas não têm mais aquela paciência de sentar para ouvir. Algumas pessoas não têm mais aquele ânimo, aquela alegria de vir para a casa do Senhor. Preferem estar em qualquer outro lugar, no aniversário, nada contra. Mas no dia da igreja de cultuar o Senhor, vamos abrir exceção de algumas coisas e vamos vir para a casa do Senhor, porque talvez naquele dia é o dia que o Senhor Ele quer te entregar aquela cura, aquele milagre, mas você escolheu estar em outra mesa do que estar na mesa da casa do Senhor. Ele pode te dar cura, não quer dizer que o Senhor só nos cura quando nós estamos na igreja, não. Mas eu sei que quando nós deixamos tudo, abrimos mão, renunciamos a algumas coisas para estar na presença do Senhor, pode ter certeza que Ele não nos libera de mãos vazias. Ele não nos libera, aleluia, da mesma forma que nós adentramos, porque Ele sabe como foi o nosso dia, Ele sabe como foi a nossa semana, como foi a nossa caminhada, Ele sabe o que nós deixou para estar na presença dEle. Então, todavia, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, todavia virá a recompensa. Pode ser em forma de uma cura, pode ser em forma, aleluia, de uma porta aberta. O Senhor Ele nos recompensa, amém, igreja? Não que nós devemos adorar, cultuar o Senhor em troca de algo, mas a igreja está entendendo o que o Senhor está falando nesta noite, né? Que o melhor lugar de se estar é estar na presença do Senhor. É como aquele povo fazia, aleluia. Aonde Jesus ia, eles não perdiam a oportunidade de ir a multidão atrás, porque queria alimentar da palavra do Senhor. E ali a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele desce no monte, a grande multidão acompanha o Senhor. E quando elas acompanham
acometido por essa enfermidade, aquela pessoa tinha que ir para um lugar de isolamento, aquela pessoa, ela não podia estar no convívio social com pessoas, ela não podia estar no meio de multidões. Mas aquele leproso, quando ele viu falando que Jesus estava por ali, ele não teve dúvidas, ele pensou assim: eu vou lá também, mesmo que eu sei que eu vou passar por aperto, mesmo que eu sei que eu vou passar por humilhação, se alguém descobrir que eu sou leproso, mas eu vou lá, porque eu quero ter um encontro com Jesus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que aquele leproso, ele entra no meio daquela multidão, sabendo dos riscos que ele corria, e ele vai ter o encontro de Jesus. Mas quando aquele leproso ele chega ali e ele encontra com o Senhor Jesus, o texto que nós lemos vai dizer que ele vai se prostrar e ele vai adorar ao Senhor. Ou seja, ele não vai chegar para o Senhor já dizendo: Senhor, me cura, eu sou leproso. Ele não vai chegar para o Senhor já lhe dizendo o que ele necessita, o que ele precisa, porque ele conhecia o poder da adoração. Amém, igreja? Ele sabia que ele ia se prostrar e ele ia adorar. E o Senhor, aleluia, iria entender ali o propósito do coração daquele moço. E não foi, aleluia, diferente. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele encontra com o Senhor, ele se prostra e adora ao Senhor. E quando ele adora ao Senhor, aleluia, aí o Senhor vai perguntar para ele se ele quer ficar curado. Aí sim ele vai dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O Senhor pode me purificar. E ali o Senhor vai curar as feridas daquele homem, vai curar a lepra. Nós sabemos que a lepra, ela acontecia no corpo daquela pessoa. A pessoa vivia ali no corpo praticamente vivo, porque aquelas feridas, elas minavam, aquelas feridas, aquela lepra, elas infeccionavam, elas fediam, traziam um mau cheiro. Então, ninguém queria sentar onde o leproso sentava. Ninguém queria passar pelo caminho onde o leproso passava. Ninguém queria ir na casa onde tinha o leproso. Aquela pessoa que sofria dessa enfermidade, ela tinha que ser levada, tirada fora dali da sua cidade, ser levada para um arraial, para chegar lá, receber o tratamento e receber ali somente o diagnóstico de morte. Ela não podia receber outro diagnóstico porque não tinha cura. Então o diagnóstico que aquela pessoa tinha, talvez ela vai para o arraial, fica por lá, no meio dos leprosos, talvez 3 meses, 4 meses, 5 meses, você vai morrer. Olha que notícia mais triste que aquelas pessoas elas recebiam. Então talvez aquele homem, ele tinha passado por esse diagnóstico. Talvez aquele homem, alguém deu essa sentença para ele, mas ele se posicionou, igreja. Ele tomou uma atitude, aleluia. E ele disse: eu vou ao encontro de Jesus. Eu estou leproso, eu estou doente, mas eu não vou deixar de adorar, aleluia. Talvez nessa noite alguém aqui que está até enfermo, mas você diz: mesmo enfermo, eu vou adorar o Senhor. Talvez alguém aqui nesta noite que está até passando por uma situação difícil, que você poderia dizer: não, hoje eu vou ficar em casa porque eu estou triste, eu estou magoada, eu estou com o coração quebrantado, eu estou com o coração triste porque eu ouvi algo que entristeceu e eu vou ficar em casa. Mas você se posicionou nesta noite, você tomou atitude e você diz: mesmo eu triste, mesmo eu passando por um processo, não vai impedir eu de ir para a casa do Senhor adorar o Senhor. Ei, tenha certeza que se você chegou aqui neste propósito, tenha a certeza que nesta noite você vai sair daqui com a sua vitória nas mãos. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, que aquele homem, aleluia, ele não se preocupou ali com aquela multidão.
passou, passar pelas humilhações como aquele homem passou, passar por aqueles momentos que ele passou, teve que distanciar da sua casa, da sua família, foi envergonhado, teve que sair do meio da sua parentela, mas houve um propósito de Deus sobre a vida dele. Tudo aquilo que recebe ao nome do Senhor ser glorificado para que houvesse um testemunho sobre a vida daquele homem. Então ali, a palavra do Senhor diz, igreja, que ele, quando ele viu Jesus, ele não pensou em outra coisa a não ser se prostrar e adorar. Aí eu quero falar para você da adoração. Nos momentos difíceis, que quando nós estamos passando, nos momentos de perseguição, de enfermidade, de luta, é que o Senhor quer ver em nós o verdadeiro amor. Nos momentos, aleluia, de afronta, nos momentos em que alguém se levanta, coloca o dedo na sua cara, diz palavras que entristecem o seu coração, que o Senhor ele quer ver se você vai escolher murmurar ou se você vai preferir adorar. Eu creio que nesta noite você preferiu adorar, porque aqui tem adoradores do Senhor, aleluia. Aqui tem pessoas, aleluia, que preferiu deixar tudo e vir adorar, aleluia, porque sabe que o poder da adoração, ela tem poder para mover os céus e mover a mão do Senhor. Aí eu volto a falar de Paulo e Silas quando estava ali dentro daquela prisão, quando estava ali recebendo, aleluia, açoites, quando estavam ali recebendo, aleluia, às vezes até palavras dizendo: vocês não vão sair daqui, vocês vão ser mortos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que eles preferiram orar e adorar o nome do Senhor. Então tenha certeza, igreja, que quando nós reunimos como corpo de Cristo aqui neste lugar, para adorar, para exaltar, tenha certeza que o céu ele se move ao favor da igreja. Ele se move ao teu favor, aleluia. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei qual é a prova que você tem passado, mas entenda que o segredo é adorar, porque enquanto você adora, o Senhor ele dá livramento. Enquanto a igreja reúne para estar aqui adorando, o Senhor está fechando sepultura. Enquanto a igreja está aqui reunida para adorar e exaltar o nome do Senhor, tenha certeza que Deus está visitando teu filho e está dando livramento. Tenha certeza que Deus está visitando teu esposo e está dando livramento por causa da tua adoração. Então, se eu fosse você nesta noite, eu já começava a adorar o Senhor com honras e glória. Eu já começava a adorar o Senhor, dizendo para Ele que só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Aí eu quero falar três aspectos, três características, aleluia, da lepra. A lepra, igreja, quando ela é acometida no corpo do homem, o primeiro aspecto é que aquela pele ela vai ficar toda podre, ela vai ficar fedendo, aquela pele ela vai se desmanchando, aquela pele ela vai se decompondo, a ponto dos historiadores dizerem que a orelha daquela pessoa cai, os dedos caem, a unha cai. Então era um diagnóstico assim, que diante da lei dos homens ali naquele tempo, o diagnóstico era só pegar e levar para um isolamento. Então a lepra, ela é conhecida também como pecado. Por quê? Porque o pecado, ele começa com uma feridinha, e se nós não tratássemos, nós não pedimos ao Senhor para limpar, para nos purificar, para nos curar, ela vai começando a cometer o nosso corpo espiritual. Então a segunda característica da lepra, da doença, é que ela leva para um isolamento. A pessoa logo tem que ser isolada. Na vida espiritual também, a pessoa começa a ficar com vergonha porque cometeu algo ali, viu que não agradou ao Senhor, e começa a se envergonhar, começa a se afastar, e quando menos espera a morte espiritual. Aí a terceira característica da lepra é aquela que já recebeu o diagnóstico que não tem mais solução, não tem mais jeito e vai morrer. No corpo físico, ela leva à morte. Na vida espiritual, ela leva à morte espiritual. Então, o que nós aprendemos nesta noite? Às vezes, nós cometemos algo que nós vimos que não agradou ao Senhor. Nós temos que correr para o Senhor e pedir para Ele
pequena mancha torna-se como uma lepra na nossa vida espiritual. Então, aquele homem, ele estava passando, mas não era nem na vida espiritual, era no seu físico. Então, para ele ali, igreja, o único caminho que restava era a morte. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou, aleluia, que ele iria morrer daquela forma. Ele não aceitou, ele não tomou posse, aleluia, daquela enfermidade na sua vida. Ele não tomou posse, porque talvez ele já tinha ouvido até mesmo falar de outras pessoas que foram acometidas por essa enfermidade e ele viu o fim. Então esse homem agora ele vai se posicionar, ele vai tomar atitude, ele vai tirar força de onde não tem e ele vai ali encontrar com Jesus. E assim também é a nossa vida espiritual. Se nós estamos vendo que tem algo que está acometendo a nossa vida espiritual, nós temos que tirar força, nós temos que buscar o Senhor, para que o Senhor venha limpar, nos purificar, para que nossa vida não venha ser morte espiritual. Ali aquele homem, ele entendeu qual seria o fim dele ali, naquele processo, mas ele não aceitou. Ele se conformou com aquela situação e ele pensou ali, se eu vou ter com o Senhor, eu já tinha ouvido vários testemunhos de curas, de milagres que o Senhor havia feito em outras eras. Então eu posso imaginar que ele pensou da mesma forma que Jesus ele curou, ele fez outros milagres, ele também tem poder para fazer na minha vida. E nesta noite eu não sei qual é o milagre que você veio buscar, se é na sua vida espiritual, se é uma cura espiritual, eu não sei se é uma cura no seu físico, eu não sei se é uma cura sobre a vida de alguém da tua casa. Tenha certeza que Jesus ele desceu aqui nesta noite, aleluia, só para te entregar a sua vitória, só para te entregar o seu milagre, só para te entregar a sua cura. Talvez diante do diagnóstico do homem não tem mais jeito, está tudo acabado, não tem mais solução, mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para declarar que para ele ainda tem solução, amém? Porque Jesus ele veio para salvar, para curar, para libertar, aleluia, e para nos levar para o céu. Então tenha certeza, igreja, não importa o que você está passando, não importa a adversidade, não importa, aleluia, a sua dor, não importa a tribulação que você tem enfrentado dentro da sua casa, tenha certeza que nesta noite Jesus ele chegou primeiro. Nesta noite Jesus ele chegou primeiro e ele já está aqui, aleluia, e ele vai ao teu encontro, aleluia, e ele vai te perguntar, quer explicação, seja na tua vida espiritual, seja no teu corpo físico, ele tem poder para restaurar, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai curar aquele homem, e ele vai dizer ali agora para aquele homem, dizendo assim, vai e não mostrem, não falem para ninguém, aleluia, porque naquela época os romanos, eles ficavam curiosos a cada milagre que Jesus fazia, e cada milagre que Jesus operava era um grande, tinha muitas pessoas ali ao redor, e uns iam falando para os outros, e aqueles romanos, eles se armavam, se prontificavam para querer ir ali atacar Jesus. Então Jesus disse ali para aquele moço, vai e não conta para ninguém, procura um sacerdote, mostre para ele as feridas, para que o sacerdote fique sabendo e te libere, para você voltar para o convívio da sua família. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, assim ele vai fazer. E aquele homem, igreja, ele vai chegar ali, e você quiser acompanhar, você pode acompanhar, aleluia. Se quiser ser limpo, e disse-lhe então Jesus, olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e apresentar a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Então ali ele tinha que fazer todo este processo, mostrar para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse liberar ele, para ele voltar para a sua casa, para ele voltar purificado, e ali a sua família receber novamente, sabendo que ele não tinha mais aquela enfermidade. Então, aquelas pessoas daquela cidade, igreja, elas ficaram sabendo, porque as notícias elas corriam de aldeia em aldeia, e talvez ali alguém falou, mais um leproso que Jesus curou. Então, olha o nome de Jesus sendo citado
E aquele moço foi levado ali àquele caso para o sacerdote. O sacerdote, agora eu creio que vai olhar e vai dizer para ele: realmente você está curado, você pode retornar para o seu lar. E quando ele retorna ali para o seu lar, igreja, eu tenho certeza que quando ele bate ali naquela porta, que ele enxerga ali novamente a sua família, e a sua família vê aquele homem curado, eu creio que a casa deste homem ela foi impactada pela glória de Jesus. Eu creio que a casa deste homem ela foi visitada pela glória de Jesus. E eu tenho certeza, igreja, que quando você retornar para o seu lar, aleluia, e você adentrar pelas portas, você vai contemplar o sobrenatural de Deus lá dentro. Você vai contemplar a cura do Senhor lá dentro da tua casa.
nós não passar, aleluia, pela fornalha, nós não vamos ter testemunho para contar. Então, às vezes, Deus ele nos leva, mas Ele passa conosco em todos os momentos, pois a palavra do Senhor vai dizer: grandes são as aflições do justo, mas o Senhor está conosco em todas elas. Aleluia. E eu creio que o Senhor tem estado contigo, aleluia, nessas aflições, nessas lutas, nestes vales que você tem enfrentado. Amém, igreja? Eu vou encerrar por aqui, é somente até aqui que o Senhor me ordenou para estar passando, mas eu ainda vou estar adorando ao Senhor juntamente com a igreja, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo nesta noite. O segredo é fazer como aquele moço, é não desistir. O segredo, igreja, para nós alcançar a vitória, é nós se posicionar diante do Senhor, nós tomar iniciativa e nós não deixar que nada venha querer parar nós de adorar o nome do Senhor, amém? Nada pode calar o adorador, nada pode, aleluia, fazer nós parar na caminhada, que não venha ser a luta, as provações, os vales, a fome, a peste, que não venha ser nada que venha impedir você de adorar, amém? Eu convido você nesta noite para se colocar de pé. Vamos estar adorando, exaltando o nome do Senhor, porque o Deus de milagres, Ele está aqui neste lugar. Vai adorando, vai profetizando. Se você tem alguma enfermidade em algum lugar que você não fica com vergonha, toca na enfermidade e declara sobre ela nesta noite a tua cura, amém? Declara sobre ela nesta noite que o Deus de milagres, Ele está aqui para operar milagres. Eu convido a igreja a adorar comigo, já em seguida eu vou estar passando para o nosso pastor, aleluia. Feche os teus olhos e adore a Ele, aleluia. Te adorarei.
Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Pegou sua parte? Pegou sua parte, irmãos. A mesa foi posta. Que bom nós podemos receber a palavra do Senhor, né? Na sua simplicidade, mas com a sua eficácia. Esse é o poder da palavra de Deus, né? Que fala poderosamente ao nosso coração. Amém, queridos? Deus continua abençoando a missionária Sara, que foi instrumento para trazer da parte de Deus essa palavra que nos edifica, né, meus queridos? Somos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já são 9 horas, já vamos terminar, tá? Vamos agora só agradecer a Deus com a sua cabeça, para nós agradecer a Deus por essa palavra, agradecer ao Senhor por estar aqui na casa do Senhor, meus irmãos. Só temos que agradecer, é só gratidão. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer nessa noite por esse momento tão único, tão singular de poder ouvir a tua palavra. Recebemos a eficácia dela, Pai, que nos estrutura, nos dá estabilidade. Nós passamos pela adversidade, isso é notório, porque sem prova, sem luta, nós nunca vamos ter vitória. Mas o Senhor tem estado conosco a cada dia, o Senhor tem estado conosco a cada momento, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. E é por esse motivo que nós estamos aqui de pé, Senhor, de pé em Ti. Nossa força vem de Ti, Senhor. Aleluia, damos graças te dou pela família Gedeões, graças te damos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Nós só temos que te agradecer pelos teus feitos, porque a sua misericórdia era dura para todos sempre. E você diz amém, Senhor. Amém, amém. Amém, queridos, amados irmãos. É só gratidão a Deus, né, mãe? Quantos são gratos a Deus por tudo que Ele tem feito? Eita maravilha. Glória a Deus. Pois bem, vamos erguer as mãos para os céus. Bom, eu espero você domingo é culto da família, culto de Santa Ceia, próximo domingo. Estaremos aqui em comunhão, amados, e assim esperando a volta de Jesus, né, irmãos? Vai de novo falando sobre a volta de Jesus, né? Não tem outro falarmos. Não tem outro falar, né? Glória a Deus. Com a sua cabeça, pegue as suas mãos aos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma boa noite, bom final de semana. Vamos todos em paz para casa. Deus abençoe. Leva cada em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.